Olá, tudo bem? Graça e paz a todos. Meu nome é Marlon, sou professor de ensino religioso no Colégio Batista de Itapevi, onde eu tenho honra de ser ali um dos professores, não é? Este vídeo é destinado aos alunos do oitavo ano A, da minha disciplina de ensino religioso do Colégio Batista de Itapevi, tá certo? Então, a nossa aula é a aula de número 1 do segundo bimestre. Então, nesta aula, nós estamos começando a aula 1 do segundo bimestre da disciplina Ensino Religioso. Quero dizer aos meus alunos que estão me assistindo que eu estou muita saudade de vocês. Estou com muita saudade de todos vocês. Espero que nesta pandemia, nesta quarentena, vocês estejam bem, não é? Guardados pelo poder do Senhor, poder de Deus, e que vocês fiquem em casa, não é? E obedeçam aí as normas e as diretrizes, não só da escola, mas também do governo, das organizações de saúde. E espero, a minha oração, tenho orado todos os dias por todos vocês, e a minha oração é que logo voltemos às aulas e logo já estejamos juntos em sala de aula novamente, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar o segundo bimestre e vamos trabalhar o tema de liberdade. Nós trabalhamos o primeiro tema, no primeiro bimestre, sobre o que é religião, e agora vamos conectar no oitavo ano um tema de liberdade, ok? Antes de eu iniciar aqui a nossa aula, quero pedir duas coisas. Primeiro, no plural, no maestro, no nosso aplicativo, onde você encontrou esta aula, você também vai encontrar as atividades referentes a esta aula que você precisa fazer, tá certo? Então, nesta aula, eu vou dar o conteúdo e vou explicar as atividades à medida que vamos lecionar aqui. E aí depois você corre para as atividades para fazer, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou inteiramente à disposição de vocês, dos pais, estou à disposição de todos aí, tá bom? E a segunda coisa é você que está me assistindo, não esquece de dar o like, viu? Aí no vídeo, dar o joinha no vídeo, se inscrever no nosso canal, tá joia? Para quando a gente postar a aula, você ter a notificação aí no seu smartphone, aí no seu celular, tá bom? Então vamos lá. Eu começo aqui do tema de liberdade. A liberdade está dentro de uma dos tópicos de ensino religioso para o nosso currículo, e está conectado, o tema de liberdade está conectado com a ideia de religiosidade, não é? O homem como um ser livre, um homem criado por Deus para ser livre, e ele expressa essa liberdade em Deus. Nós vamos explicar isso com calma, então vamos começar do começo, né? Primeiramente, definindo o que é liberdade e já tratando liberdade e responsabilidade. Já ao definir o que é liberdade, a gente pensar na diferença de liberdade e libertinagem. São duas coisas totalmente diferentes, não é? E eu vou ler aqui um texto com vocês. O link da referência de onde eu estou tirando esse texto vai estar aí no maestro, né? Na aba materiais vai estar lá o link de onde eu tirei esta aula, tá bom? Então, eu digo aqui, somos diferentes uns dos outros. Ainda que existam pessoas bem parecidas, fisicamente ou mentalmente, cada um guarda sua cota de ser único. Partindo desses pressupostos, é forçoso concluir que cada pessoa pensa diferente. Cada pessoa tem sua própria verdade. Mas se por um lado temos a nossa própria visão e compreensão das coisas, por outro lado, isso não significa dizer que cada um tem a sua razão, cada um tem a sua verdade, no sentido da verdade única, da verdade verdadeira. Isso é uma grande bobagem. Cada um é livre para pensar,
e para agir, mas nós estamos todos conectados a conveniências, a contratos, a uma verdade única, absoluta, a partir da criação de Deus, né? É verdade essa que nós seguimos, né? Então, todos nós somos livres, sim, somos livres, mas não livres para cada um criar a sua verdade, cada um criar o seu universo. Isso já seria uma utopia e seria uma confusão de realidades e de ideias que não é salutar no campo filosófico e sociológico, tá? Caminhando. Há pessoas que insistem em dizer que são livres e que ninguém tem o direito de intervir em sua liberdade. A primeira coisa que aprendemos é que a liberdade não se confunde com a possibilidade de fazer tudo aquilo que nos apetece. Em outras palavras, liberdade não significa a possibilidade de eu fazer tudo aquilo que eu quero. A Bíblia tem um versículo lá no Novo Testamento: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu quero, eu posso. Claro. E é aí onde se confunde liberdade com um termo que vai entrar agora, que é libertinagem. Libertinagem seria a ideia de eu fazer o que eu quiser, sem limites, sem regras, sem valores. E todos nós, pessoal, estamos conectados a valores, a regras, todos nós. Você tem aí na sua casa os seus parentes, dentro da sua casa você tem os seus valores, você tem as suas regras, os seus limites. Liberdade não significa eu passar por cima das regras e eu fazer as minhas próprias regras. Isso é uma bobagem, né? Uma bobagem. Então, não se pode confundir liberdade com a possibilidade de fazer aquilo que nos apetece, ou aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. Então, o que é liberdade? Na verdade, muitos, em nome da liberdade, praticam o que eu estou dizendo, libertinagem. O conceito humano de liberdade é a faculdade de uma pessoa fazer ou deixar de fazer, por seu livre-arbítrio, qualquer coisa. Faculdade de cada um decidir pelo que entende ou pelo que lhe convém. Esse conceito humano leva o homem ao exercício da libertinagem, que é devassidão, licenciosidade, desregramento de costumes. Então, nós temos que definir muito bem isso. Liberdade é a capacidade de cada um agir conforme a sua consciência. Isso é liberdade. Liberdade é cada um agir segundo o seu arbítrio. O que é arbítrio? É a capacidade de julgar, não é? Entre o certo e o errado. Isso é liberdade. Nesse ponto, somos livres. Agora, não confunda liberdade com libertinagem. O que é libertinagem? É eu fazer o que eu quiser. Essa devassidão, não só do ponto de vista moral, não é? Não vamos pensar só do ponto de vista moral, mas pensemos também no ponto de vista ético, né? Do ponto de vista de decisões pessoais, né? De valores pessoais, e não simplesmente no âmbito da devassidão. Sendo assim, a liberdade implica o poder de uma pessoa ser plenamente ela mesma. Isso que é legal. Liberdade implica o poder da pessoa ser plenamente ela mesma. A possibilidade de chegar plenamente ao seu potencial humano. O homem, a rigor, não nasce livre, porém nasce com o poder de sê-lo. Isto é, de tornar-se o dono de suas ações. O homem nasce com o poder de se fazer homem. Em outras palavras, o recém-nascido, ele não decide a hora que ele tem que trocar fralda. O recém-nascido, ele não decide a hora que O recém-nascido, ele não nasce querendo escolher o tipo de berço que ele vai dormir. O recém-nascido não escolhe o modelo da mamadeira que ele quer mamar, não é verdade? Seria um absurdo. O recém-nascido, ele, em muitas coisas, ele é passivo. E aí ele tem a capacidade de tornar-se homem. Não é? O tornar-se homem aqui é tornar-se um indivíduo maduro. Em que sentido?
em que ele, pela sua faculdade mental, com seus recursos de valores espirituais, sociais, culturais, ele tomar suas próprias decisões, não é? Diferentemente dos animais. Um cão transforma-se naturalmente num cão, não é? O cãozinho, filhote, quando ele chega à sua vida madura, ele continua cão. A criança não. A criança, no entanto, ela não necessariamente se converte num homem. Um homem no sentido de que atingiu ou está a caminho de atingir seu desenvolvimento físico, espiritual e moral. Não se chega a ser homem pelo simples fato de se ter atingido os 20 ou os 40 anos. Isso é algo interessante. O homem é livre e responsável porque ele pode escolher. O fato da gente poder escolher é o que faz da gente maduro. E aqui está uma questão que eu já quero pontuar. Muitos dos adolescentes querem ter o poder de escolha, mas não querem assumir a responsabilidade da sua escolha, ou pior, não tem a maturidade, não tem a plenitude social, não tem a plenitude, talvez até mental, no sentido pleno de ser indivíduo, de escolher bem. Então a sua escolha está comprometida com a escolha de um infante ainda. Não é? Então o homem, ele não chega à maturidade simplesmente pela sua idade, 20 ou 40 anos. O homem é livre e responsável porque ele pode escolher. Quando dizemos sim, no lugar de dizer não. Ou não, no lugar de dizer sim. Estamos fazendo escolhas e moldando nossa personalidade. E a capacidade de você dizer não para aquilo que é ruim, para aquilo que é imoral, para aquilo que é incorreto, para aquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus. E sim para aquilo que é correto, aquilo que é moral, aquilo que vai ao encontro, aquilo que se conforma com a palavra de Deus. Então, a maturidade, do ponto de vista filosófico, social, espiritual, é isso. É a capacidade de você escolher entre o certo e o errado. E fazer a diferença dos dois e escolher pelo certo. Há restrições, exatamente para garantir a liberdade, né? Diz o nosso texto. Nas estradas temos um bom exemplo. Ali encontramos restrições de sinalização, retas, de curvas. E se alguém não aceitar tais restrições em nome da sua liberdade de agir, provavelmente não tardará a descobrir que a afirmação desse seu conceito de liberdade o levará para o fundo de um barranco ou deixará parado em frente ao primeiro poste que encontrar, arcando com as consequências do acidente. Eu até estava conversando ontem, pegar um jovem com a sua motocicleta, não é, de 800 cilindradas e ele andar a 200 por hora, 250 por hora, 300 por hora numa rodovia, dá um sentimento de liberdade? Não sei, acredito que não, mas dizem que dá. Ok, mas ele bate a moto, se arrebenta todo, morre e traz o desespero para sua família. Será que ele usou conscientemente a sua liberdade? Pensa nisso. Do mesmo modo, aqueles que não admitem nenhuma restrição no campo sexual correm o risco de perder a sua liberdade para o amor. Ao dizerem sempre sim a um instinto tão imperioso como o sexual, acabam por perder a capacidade de depois dizer não, né? Nós colhemos as responsabilidades das nossas escolhas. Isso é importante, lembrar que a liberdade me dá poder de escolha. E toda escolha traz resultados. E às vezes a escolha me traz um resultado negativo. Isso é importante pensar. Para realmente sermos livres, devemos amar e devemos amar algo que mereça ser amado. Só então nos será possível comprometer-se livremente e todos os compromissos serão compromissos de amor, porque a necessidade essencial do amor é comprometer-se com a pessoa amada. Fazer aquilo que dá vontade, que dá gana, que desejamos com fervor, que nos dá muito prazer, não tem nada a ver com liberdade. Isso tem a ver com uma falsa liberdade.
com uma noção inexata do que é liberdade. Essa liberdade não se sustenta diante de uma análise mais profunda. Na verdade, se deve mais a um raciocínio superficial e enganoso, um desejo de propagar uma ideia libertina da liberdade, mais nada. No fundo, apenas engana quem pensa assim. E eu termino com o pensamento: o caminho que leva à liberdade é um caminho de montanha, e quem quiser percorrê-lo terá que subir a encosta da justiça, do serviço, da humildade e do amor. Ok? Então, no texto, na aba atividades, lá no Maestro, você vai ter duas questões com relação a isso, essa primeira parte, não é? Da nossa aula. Caminhando para uma segunda parte da nossa aula, direitos e deveres, a gente começa a pensar que nós somos indivíduos, fazemos parte de uma sociedade, de uma cidade, por isso somos cidadãos, e nessa cidade, nesta sociedade, nós temos direitos, coisas que nós exigimos que as pessoas façam por nós. Mas nós temos também deveres, coisas que nós precisamos fazer para que os outros também tenham aquilo que a gente quer ter de volta. Então, direitos e deveres, né? Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Ou seja, exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Os direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, só quando cumprimos com nossas obrigações, permitimos que os outros exercitem seus direitos. Você quer ser livre? Primeiro, cumpra os seus direitos, os seus deveres. Depois exija os seus direitos, né? E no texto, na aba materiais, onde você viu esse vídeo, vai ter ali mais algumas questões sobre direitos e exemplos de deveres e direitos. Eu vou citar só uns 2, 3 de cada aqui, né? Por exemplo, deveres do cidadão: votar para escolher governantes, cumprir as leis, respeitar o direito das outras pessoas, proteger a natureza. Direitos: os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações. Direito a ter saúde, educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação, transporte. Ninguém deve ser submetido a tortura nem tratamento desumano e degradante. E aí vai, na aba materiais, como eu estou dizendo, vai ter lá mais sobre isso. E do estudante, não é? Ou do professor, poderemos falar sobre isso também, direitos e deveres do professor. Na nossa primeira aula, você lembra que eu disse o que vocês poderiam esperar de mim e eu esperar de vocês. Então, os deveres do professor também devem ser colocados e os direitos dos professores também. Mas aqui do estudante, direitos e deveres básicos do estudante, né? O estudante é aquele que estuda, que pesquisa, que se propõe a aprender algo que transforme a vida em sociedade, né? E o estudante, ele possui direitos e deveres, porém a sua condição de aluno faz com que ele desfrute os direitos e deveres próprios de quem estuda. E os direitos básicos dos estudantes? Vou citar 3 aqui. Direito de ser matriculado na rede de ensino, direito a partir dos 6 anos, direito de ser respeitado por seus educadores, professores e colegas, direitos a uma educação de qualidade. Deveres: dever de estudar, dever de respeitar as normas da escola, de comparecer regularmente à aula, de zelar pelo patrimônio da escola, de entregar nas condições que recebeu o material didático, no caso, né, quando precisar devolver, dever de fazer as suas tarefas, de respeitar o professor, e aí vai. Ok? Lá na aba atividades vai ter terão ali 4 questões sobre a liberdade e deveres também, ok? Eu caminho para a terceira e última parte da nossa aula. Antes de ir para a terceira parte, uma poesia do Manuel Bandeira, Pardalzinho. Olha que lindo! O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa.
Água, comida e carinhos foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo, Sacha enterrou. No jardim, a alma essa voou para o céu dos passarinhos. Então, interessante, não é? A ideia da liberdade, você cortar as asas, colocar numa prisão. Às vezes estamos numa prisão, é verdade, mas às vezes nós queremos voar sem ter asas, também é verdade isso. Então você, a partir disso, vai ter uma outra atividade lá na aba atividade, para você fazer uma poesia sobre liberdade e responsabilidade. Vamos para a terceira e última parte da nossa aula, eco da vida. Aqui eu quero pontuar com vocês as responsabilidades das nossas escolhas. Olha que lindo esta poesia, este pensamento, na verdade. Um pequeno garoto e seu pai caminhavam pelas montanhas. De repente o garoto cai, se machuca e grita: "Ai!" Para sua surpresa, escuta a voz se repetir em algum lugar da montanha: "Ai!" Curioso, ele pergunta: "Quem é você?" Recebe como resposta: "Quem é você?" Contrariado, ele grita: "Seu covarde!" Ele escuta como resposta: "Seu covarde!" Olha para o pai e pergunta aflito: "O que é isso?" O pai sorri e fala: "Meu filho, preste atenção." Então o pai grita em direção à montanha: "Eu admiro você!" A voz responde: "Eu admiro você!" De novo o homem grita: "Você é um campeão!" A voz responde: "Você é um campeão!" O garoto fica espantado sem entender nada. Então o pai explica. As pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isto é a vida. Ela lhe dá de volta tudo o que você diz ou faz. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor no seu coração. Se você quer mais responsabilidade da sua equipe, desenvolva a sua responsabilidade. Se você quer mais tolerância das pessoas, seja mais tolerante. Se você quer mais alegria no mundo, seja mais alegre. Tanto no plano pessoal quanto no profissional, a vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela. Até na família. Você quer o respeito dos seus pais? Desse o respeito também. Você quer a confiança das pessoas? Se dê como uma pessoa confiante. Sua vida não é uma coincidência. Sua vida é a consequência de você mesmo. Tudo que plantamos na vida nós colhemos. E tem um pensamento que eu gosto muito, que meu pai sempre me lembra. Quem planta vento, colhe tempestade. É alguma coisa assim, não é? E aí nós vamos para o final da aula. Vai ter uma atividade para você fazer sobre a relação entre as decisões que tomamos e a ligação que temos com Deus. Você vai fazer essa atividade lá, ok? Na próxima aula, na aula de número 2, nós vamos falar sobre o bem e o mal. De onde vem o bem e o mal? Nós vamos tratar sobre isso, ok? Eu quero concluir a nossa aula. Nós falamos hoje sobre liberdade. E, primeiro, nós diferenciamos liberdade com libertinagem. Depois nós falamos de liberdade, direitos e deveres. E finalmente nós terminamos a nossa aula falando sobre o eco da vida, né? Sobre a ideia que tudo que colhemos na vida é porque algum dia foi plantado, seja por mim mesmo ou por alguém, não é, que estava sobre mim, não é, que plantou. Mas na minha vida pessoal eu sou o protagonista. Você é o protagonista da sua vida. E por isso você precisa pensar na sua vida diante de Deus. Eu penso muito nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo, né, vai falar nas suas cartas: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Ou me é permitido fazer.
a gente tem que aprender, quando a gente fala de liberdade, limites. E quando a gente fala de liberdade, valores. Porque as minhas escolhas refletem aquilo que eu creio. Por isso que essa última atividade é muito importante. Não é? Existe relação entre as decisões que tomamos e a ligação que temos com Deus. Por quê? Porque as minhas escolhas, as minhas decisões, elas são um raio-x da minha fé, daquilo que eu creio como pessoa, como uma pessoa religiosa, como uma pessoa madura diante de Deus. Então aquele que diz assim, eu creio em Deus, mas ele toma decisões duvidosas, não sábias, imaturas e bastante questionáveis, ele não crê em Deus coisa nenhuma. Então a nossa fé, a gente vai aprender isso mais para frente, não é? Mas eu já adianto aqui, a nossa fé, ela tem que estar conectada com as nossas decisões, ok? Então a gente encerra a nossa aula aqui. Quero agradecer você que assistiu o nosso vídeo. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no nosso canal, vai me ajudar bastante, e dar o seu like aí, tá? Você que assistiu a aula, gostou da aula, dá o seu like. Tanto aqui na descrição do vídeo, quanto você que é aluno, né, da Escola Batista de Itapevi do 8º ano, 8º A, lá no Maestro vai estar também a descrição de onde nós tiramos a aula. Então, na descrição do vídeo vai estar a referência da nossa aula, de onde nós tiramos, e também na aba materiais também vai estar. E eu acho muito importante para a gente poder dar o crédito, né, a referência para aquele que está nos ajudando aí com o material da aula, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude, que te dê juízo e dê capacidade de você escolher bem as suas decisões. Conte comigo, espero que logo estejamos juntos novamente, tá certo? Depois, procure aí a aula número 2. Aula número 2, o bem e o mal. Tá quente essa aula, não perca. Deus te abençoe. Um abraço.